Primeiro de tudo, olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Zuri Talk. Deixa eu segurar meu microfone para garantir que vocês me ouçam muito bem. Ao Zuri Talk desse mês, o evento virtual que aborda temas referentes à automação digital de processos. Hoje, com o tema As pessoas no pós-automação, a importância das pessoas no dia a dia da automação. Eu sou Alexandre Degani, trabalho aqui no time de operações em marketing da Zuri e eu serei o seu host no evento virtual. Antes de iniciarmos, me permita novamente dar algumas dicas que ajudarão você a aproveitar esse evento ao máximo. Esse evento vai ser gravado, então você poderá compartilhar ele nas suas redes sociais. A gente sempre tá dizendo que crise requer uma ação, né? Ainda mais num país como o nosso. E transformação digital, ela requer automação. Então, por favor, compartilhe o vídeo depois, e entre em contato com a gente, engaje. A gente está contribuindo para o crescimento do mercado aqui no Brasil e na América Latina, em alguns outros países também. Então, você pode participar também com perguntas e comentários aqui no chat. Participe, esse evento aqui é para você. Hoje a gente tem a satisfação de contar com o Leandro Zerbinati, Head of Academy, César Augusto Silva, Executivo de Vendas, e Leonardo Costa, CEO, para nos ajudar a refletir um pouco mais sobre a evolução da transformação digital nas organizações. E o que chamamos de pós-automação, para pensarmos no que mais importa, as pessoas. Ainda mais num ano como esse, né? Um ano aí de crise sanitária, uma série de novas priorizações, inclusive empresariais, seja na dimensão funcionário-colaborador, seja como cliente, como uma irmã, uma filha, os negócios precisam de pessoas. E a automação digital existe para ajudar as pessoas. Leandro Zerbinati é velejador, pai de 2 filhos, 2 meninos, casado, gosta de desafios, afinal, mar calmo nunca fez bom marinheiro, não é, Zerbinati? Também é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutor pela USP, além de liderar as áreas de Academy de pessoas da Zuri. Como bom capitão, lidera pessoas pelo exemplo, considerando sempre a adaptação necessária, como necessária, para atravessar ventos e marés e chegar no destino desejado. César Augusto Silva, um apaixonado por pessoas, pai, executivo com décadas sólidas em organizações, um profissional que vivenciou aí no Canadá, Bolívia, Peru e depois veio para o Brasil, além de trabalhar em grandes projetos e desenvolvimento de sistemas, ele sempre buscou engajar as pessoas, seja no âmbito de projetos ou em âmbito executivo de liderança. César também demonstra habilidade diferenciada em desenvolver relacionamentos e idealizar soluções, seja de automação de processos e também outras de transformação digital centrada nas pessoas e nos negócios. Leonardo Costa, nosso último, mas não menos importante speaker de hoje, ele é um apaixonado por esportes. Aventureiro, de espírito livre para experimentações e melhorias, ainda mais quando a gente fala hoje em ambiente ágil, na disrupção. Pai de pacote completo, 2 meninos, uma mocinha, esposa e até uma prancha de surf de uso esporádico. O Léo construiu carreira como desenvolvedor e executivo de negócios, empreendeu há quase 2 décadas, acreditando no propósito de ajudar pessoas e melhorar negócios por meio da eliminação de burocracia com a automação de processos digitais. Certamente, junto com o Lombardi, um dos pioneiros aqui no Brasil nessa área de transformação digital. Léo, Leandro e César, muito obrigado pela oportunidade de debatermos hoje aí, para vocês compartilharem um pouco da reflexão de vocês acerca desse momento de transformação digital e da automação digital que vivemos nas empresas. E da busca contínua pela eficiência, produtividade, redução de despesas e, consequentemente, aumento de lucratividade nas organizações. O momento não é fácil. E aí, dando um pontapé inicial aqui, chega de me ouvirem falar, as pessoas, sem dúvida, nossos convidados não vieram para me ouvir. Dando um pontapé inicial aqui, eu já gostaria de mencionar que só com esses 3 speakers, a gente tem quase 1 século de atuação profissional desses senhores. E, nesse tempo, muito mudou. Andamos de vento em popa, em meio à transformação digital, potencializada pela 4ª revolução industrial, IoT, disrupções tecnológicas e sociais cada vez mais frequentes. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta para cada speaker, e eu vou pedir a vocês, senhores, que uma resposta relativamente curta para uma rodada rápida, só de aquecimento. Eu vou começar com o Léo. Leonardo,
você é reconhecido por um líder, e por ser um líder empresarial focado em pessoas e resultados de negócio. A pergunta é, como você vê esse momento em que temos tanta evolução de tecnologias e ainda tanto espaço para a gente melhorar a vida das pessoas nas organizações? Muito boa tarde, senhor Alexandre. Eu conhecia como Cantoni, eu descobri agora que mudou o nome. Muito obrigado pela apresentação. Cabelo novo, ano novo. Esse é o nosso Ale, viu? Obrigado. Eu gosto muito de uma frase, eu vou começar com uma frase do Ricardo Amorim. Eu gosto muito dessa frase dele, que pode resumir até nosso bate-papo aqui hoje, e a gente já pode partir para a cerveja depois. Ele diz que as pessoas, você ganha não para trabalhar, você ganha para resolver problemas, criar soluções e encantar clientes. O trabalho ele é o meio, não é o fim. Então, quando a gente fica com medo de automação de processo ou de automação em geral, tomar meu trabalho, é porque provavelmente você está encarando ele como o fim e não como o meio. Então, se você precisa encantar o seu cliente, se você precisa criar soluções e resolver problemas, você tem que estar disponível para fazer isso. Você tem que ter tempo para poder fazer isso. E não pode fazer tarefas repetitivas que não te liberam para fazer o que realmente você deveria fazer. Então, as pessoas podem olhar isso como uma oportunidade de realmente focar no que vai dar valor para o cliente final, que vai dar valor para a carreira dela e para a empresa que ela está trabalhando, que é realmente criar soluções, inventar, sair da caixa. Eu poderia falar mais 1 hora, mas você não deixou, então paro por aí. Não, mas a gente vai falar. Isso aqui é só para dar o start. Da forma que eu fiz a apresentação dos senhores, eu vou fazer a pergunta de ordem inversa. Então, agora eu queria perguntar para você, César. César, eu conheço um pouco da sua trajetória, né? Décadas em multinacionais aí, BASF, Nestlé, projetos internacionais e agora na área executiva também de negócios. César, considerando a perspectiva do ser humano como centro e prioridade, né? A gente está falando muito em humanização hoje em dia, né? Inclusive na área de negócios. Todo mundo tem um mentor, todo mundo tem um acompanhamento mensal de desempenho nas empresas para atingir suas metas e contribuir. Como que a gente pode usar a tecnologia como algo positivo, algo que realmente contribua para a felicidade das pessoas? Bom, boa noite para todo mundo aí. Muito bom estar num evento desse com pessoas que eu conheço há tanto tempo. Se juntar a idade aqui, que se conhece, acho que deve dar aí praticamente uns 70 anos também, viu? Bom, Ale, cara, primeiro que o ser humano, ele sempre que está no centro de tudo, né? Primeiro ele imaginava estar no centro do universo, achava que estava sozinho e ele vem abrindo a cabeça pouco a pouco, né? E vendo que, na verdade, a gente não está sozinho. E o processo de relação das pessoas vem passando por uma transformação enorme nos últimos anos e sem falar nos últimos meses, o quanto que vem mudando, né? A maior parte está vendo como é importante se relacionar, como é importante interagir, como é importante se comunicar de forma clara, como é importante quebrar barreira social, barreira de relacionamento, barreira de preconceito, de julgamento. E tudo isso está vindo muito por causa da tecnologia, está vindo muito por causa do acesso que todo mundo tem à informação. Está vindo muito por causa de todas as automações, tudo que o mundo está se interligando, se interconectando, e tudo está chegando muito mais rápido, e todo mundo está vendo a necessidade de se relacionar, de se juntar. E nisso é claro que todo mundo quer buscar felicidade, né? Ninguém não quer buscar felicidade. A tecnologia ajuda a gente isso, né? Ajuda no nosso dia a dia, ajuda na nossa interação com as pessoas, ajuda nas nossas atividades diárias, nas mínimas atividades que a gente pensa hoje, já tem uma puta de uma tecnologia. Então, eu acho que, cara, a felicidade, é claro que ela não está no uso da tecnologia, mas com certeza a tecnologia pode ser uma ferramenta útil para a gente alcançar a felicidade. Os caras foram profundos, viu? Eu conheço um pouco do background de vocês, o background técnico. Interessante ver a parte da tecnologia com esse foco em pessoas, desculpe, exatamente para gerar resultado de negócio. Eu vou passar para o Zerbinati fazer uma pergunta rápida, senhores, e aí eu já abro para vocês começarem o debate. Zerbinati, muito se fala da evolução. Primeiro, depois você vai explicar o fundo aí, por favor, né? Porque eu te apresentei, velejador, você vai explicar o fundo, onde você está.
Porque a gente achou que a gente ia estar em casa, trabalhando com a gente. Zebinati, muito se fala da evolução humana junto das tecnologias como forma de resolver problemas, né? Inclusive, tanto o Léo quanto o Cezinha falaram disso. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas sofrem de uma síndrome de uso demasiado dos dispositivos celulares, com dificuldade para largar o celular. Zebinati, minha pergunta para você, para a gente dar esse kickoff, seria como que a gente pode agir para dominar a tecnologia, para que a gente não ficar submerso em meio a esse monte de tecnologia, muito se falou hoje também em hiperautomação, mas como que a gente realmente pode agir para dominar a tecnologia, novamente linkando o que o César falou e que o Léo, para o bem, né, para resultado de negócio? Bom, boa tarde, boa noite, né? Também na transição de tarde e noite. Para todo mundo também é uma honra estar aqui conversando com vocês, com quem está assistindo e com os debatedores aqui, que, enfim, é muito agregador a todos, Léo, Cezinha e Ale. Eu vou pegar um gancho que o Cezinha comentou agora há pouco, na nossa busca da felicidade. E o trabalho, ele faz parte disso. Né? Eu acho muito legal referências de Domênico De Masi, onde que o trabalho, o estudo, o aprendizado, a cognição, mais um lazer, respondendo ao fundo, ele completa o ser humano. O trabalho é uma das partes importantes, o lazer também, e tanto quanto o aprendizado. O que acontece no uso demasiado da tecnologia é que as fronteiras entre o trabalho, o lazer, descanso e estudos, eles ficam uma coisa só. E também aprofundado com o uso demasiado de mídias sociais, a busca eterna por likes, a busca por uma aceitação social, essa busca de uma felicidade superficial, ela começa a causar outros problemas, que a felicidade está muito longe disso, começa a buscar vir depressão e tudo mais. Então, eu acho que respondendo a sua pergunta, é o uso equilibrado disso tudo. A tecnologia, ela nos propicia coisas muito legais para que a gente possa ter mais tempo, para que a gente usufrua da nossa vida. A gente não precisa ficar dependente da tecnologia, no uso contínuo e massacrante da tecnologia. A gente deve usá-la para que nós possamos viver melhor essa vida única que vivemos nesse mundo. Bom, eu vou jogar uma pergunta para os três. Porque uma empresa, nós temos uma empresa aí de 2 décadas digitalizando o processo em grandes empresas. Então aí vem a pergunta, e como é que a gente utiliza a tecnologia? Muito se fala de hiperautomação, como é que a gente utiliza a tecnologia hoje para ajudar essas pessoas, para elas serem felizes e gerar resultado de negócio? Porque parece uma dicotomia, né? Parece que, se a pessoa é feliz, ela não está gerando resultado ou vice-versa. Como é que a gente une uma coisa a outra? Digo, a tecnologia trazendo felicidade para essas pessoas e gerando resultado de negócio. E aí eu vou abrir para os três, eu acho que vocês fazem uma ordem aí, fiquem à vontade. Deixa eu só começar com uma coisa do que o Leandro estava falando, antes até de começar a resposta, Ale, que eu estava num churrasco há uns 10 anos atrás, não tinha nenhum dos meus 3 filhos. Essas olheiras aqui é porque tem um filho mais novo, tá, gente? Não estou dormindo direito. E a gente estava com um grupo de amigos, de amigas da minha mulher, e a hora que eu parei para reparar, estavam, sei lá, acho que 4 ou 5 meninas no celular, e eu e a Pri sentados e esperando elas para conversar. E ali eu me dei conta que é o que o Leandro estava falando. A tecnologia, você pode usar para gerar felicidade e você pode usar, no meu conceito, para se aproximar das pessoas que estão distantes, mas não para se desconectar de quem está perto. E é isso que eu vejo que a gente tem feito de 10 anos desse churrasco até hoje, eu não vi nenhuma melhora, na real. Eu vejo, às vezes, a tecnologia distanciar as pessoas que estão perto. Então, vamos tentar olhar só para o lado de aproximar de quem está longe. Isso é sensacional. Eu tenho amigos hoje em dia que moram no mundo inteiro e consigo falar com eles. Nasceu meu filho, os caras já fazem um vídeo, já conhecem o filho, não precisa viajar. Esse tipo de tecnologia eu acho que é muito legal. Agora, ao mesmo tempo, não vale a pena você estar com o seu filho no colo que acabou de chegar e estar conversando com outra pessoa e tirando a atenção que você pode dar ali. Então, só para fazer essa amarração, né? Que é saber usar a tecnologia mesmo. Muito bom. Sim.
E começando a discussão da sua pergunta, Ale, né, dessa uso da tecnologia, felicidade e resultado, assim, a felicidade é meio maluco, né? Cada um tem cada um tem a sua busca, cada um é feliz da forma que quer. Mas trazendo para o mundo empresarial, ainda dentro dessa vertente de trabalho no mundo, né, da felicidade, eu acredito muito na busca da eficiência com essas automações, com essas tecnologias, seja elas quais forem. A tecnologia de comunicação, como essa que o Léo estava falando, que aproxima as pessoas, imagina a gente estar fazendo isso hoje aqui, no meio de uma pandemia, numa crise de saúde mundial, e falando aqui, e lógico que está aparecendo porque eu estou perto da água, mas não é nada disso, mas conversando com todo mundo. Isso é sensacional, passando conhecimento, passando ideias e passando perspectivas. Isso é sensacional. No mundo da eficiência, o que eu vejo aí, até olhando uma evolução disso, que a tecnologia ela sempre veio e sempre virá eliminando problemas simplórios, sabe? Quando a gente olha lá tempos modernos de Charles Chaplin, onde ele ficava maluco na fábrica lá, né, malucão, o processo produtivo nas fábricas automobilísticas, por exemplo, já é tudo automatizado. E nem por isso as pessoas não estão lá. Elas estão lá, elas são muito importantes, mas tiraram dela um trabalho que não é digno para um ser humano executar. Deixa as máquinas fazer esse trabalho que nós, com nossa capacidade cognitiva, podemos fazer muito mais do que trabalhos repetitivos, trabalhos sem valor agregado. Uma imagem que vem à minha mente, eu vou parar para deixar a palavra com meus companheiros, é a assessorista de elevador. Lembra dessa função? Da assessorista de elevador, você entrava num elevador, tinha uma pessoa sentada num elevador e para apertar um botão do elevador e falar o que tinha em cada um daqueles elevadores num prédio comercial, por exemplo. Imagina ficar preso dentro de um elevador o dia inteiro. Não é um trabalho legal, assim, que enobrece a capacidade humana de execução de tantas coisas. Então, essa margem de trabalho, e você acha que essa pessoa poderia ser eficiente, feliz no trabalho? Até poderia ser, porque relacionaria com muitas pessoas ali, mas não é um trabalho interessante numa capacidade do ser humano de executar. Então, eu acho que esse uso da tecnologia e felicidade é para tirar vulnerabilidades do trabalho, falta de agregação de valor no trabalho. E aí, uma dica para os colaboradores profissionais, se você está nessa linha de trabalho repetitivo, se você está nessa linha de gostar de fazer o trabalho de formiguinha ali, né, tome cuidado, porque é aí que a primeira onda vai chegar. Mas, olhando naquela perspectiva, trabalho, estudo e lazer, corre para o estudo, vai aprender novas coisas, vai aprender a se capacitar para se posicionar nesse novo mercado que não tem volta. Não tem como fazer mais o trabalho de Charles Chaplin. Ninguém mais aceita isso, porque tem outras ferramentas. Então, hoje você opera um drone que antes você precisava, sei lá, subir numa torre de alta tensão para verificar lá. Você sobe um drone e verifica lá, é um trabalho de um piloto ali de um drone contra alguém que vai subir fisicamente uma torre. Então, essa é uma visão da tecnologia barra felicidade barra eficiência. Vou deixar meus colegas. Se vocês me permitem, eu ia jogar para o César. César, o que eu ia te pedir agora? Ó, o Zerbinati, ele trouxe a questão da eficiência. E eu não quero ser muito business, mas quando a gente está aí no meio dessa crise, né, ainda mais no Brasil, né, a gente vê aí que vai durar mais alguns meses a questão, né, enfim, essa saída vai ter mais algumas semaninhas, alguns meses. Você com décadas aí de executivo, né, e gerenciamento de projeto e agora como executivo de negócios, ô César, como é que a gente gera mais eficiência com tecnologia nas grandes e médias organizações? Como é que a gente melhora a vida das pessoas e gera o resultado de negócio? Sim. Eu vou voltar um pouco para contextualizar até um pouco o que você está falando. A gente sempre
trabalhou no mundo desde o começo da formação do ser humano buscando ter recursos, né? Então, sei lá, lá no início era da idade primitiva, começou a ter recurso quem tinha local com bastante comida, depois foi passando até a sociedade, passou a ter filho, então quem tinha filho era um recurso importante porque podia produzir mais. E aí depois foi para o tempo que era quem tinha mais produção, mais moeda de ouro, mais um dinheiro, mais rubi, mais não sei o quê. E hoje, o que eu vejo muito é o maior recurso que todo mundo pode ter hoje é tempo, né? A gente poder olhar as coisas e se sentir quites com tudo que a gente fez, se sentir feliz com tudo que a gente fez, sem ter cobrança, sem ter pessoas atrás de nós ocupando a nossa mente com coisas que a gente está atrasado. Então, e muito baseado agora nesse modelo novo, né, em que as pessoas foram trabalhar em casa, está se perdendo aquele conceito de tempo de trabalho, de dia útil, né? Então, as pessoas não estão mais sendo medidas para trabalhar das 8 às 5, das 9 às 6, ou o horário que for, elas estão sendo medidas muito por produtividade, por eficiência. E nessa de você medir por eficiência, a mesma pessoa hoje com a quantidade de trabalho que tem, de inputs que tem, informação, dados que precisa ter, reuniões, ela não consegue trabalhar sozinha se ela manter tudo na própria cabeça, na sua planilha, ou no seu computador isolado de todo o resto. Ela precisa estar conectada e a tecnologia, ela traz essa conexão de formação cada vez mais rápido para a gente, né? E tem diversos tipos de tecnologia. Se a gente for pensar em automação residencial, quando a gente chega na nossa casa, hoje, você pisa, você já pode ter o seu programa, a sua música ligada que você mais gosta, você abre a geladeira, você já tem o seu pedido na geladeira, no mercado se faltar coisa. Então, tudo está sendo mais rápido, que é para você ganhar tempo. Porque as pessoas estão querendo ter qualidade de vida, que foi uma coisa que o ser humano foi perdendo ao longo do tempo. Ela veio dessa regra aí do tempo industrial, e ela veio cada vez mais trabalhando menos, mais, com mais resultado, com mais cobrança, com mais o que. Ela foi perdendo o tempo de qualidade de vida. E hoje as pessoas elas estão conseguindo querer pensar na possibilidade de voltar a ter qualidade de vida. E muitas pessoas estão realmente dedicadas a isso. E para isso é você ter tempo, é você ser mais eficiente nas coisas que você faz. E a automação digital, ela traz isso, né? O processo de automação digital, falando dentro das empresas, ela otimiza todas as possibilidades aí que você tem de atividades profissionais, de processos de negócio, dos fluxos se tornarem mais fluidos, né? Com menos ruído entre os inputs e as saídas dos dados, as interações rápidas podendo ser tomadas de decisões mais rápidas. E você pode cada vez mais utilizar isso com ferramentas que centralizam isso e possam distribuir essa informação num tempo rápido, criando workflows de gestão cada vez mais eficientes. E é isso que a gente faz um pouco. Boa. Olha, eu acho que essa eu não esperava. Obrigado, César. Eu acho que você esclareceu algumas coisas que eu gostaria de ter pensado antes. Eu acho que nada é por acaso. São muitos anos aí nessa trajetória. A gente estava comentando esses dias exatamente desse benefício, né? Na verdade, a gente não estava comentando, mas você comentou agora desse benefício da automação, de trazer essa melhoria. Léo, você teve um caso em que tinha uma grande empresa e vocês conseguiram, não vou citar o nome da empresa, né? Mas vocês conseguiram acelerar o lançamento de novos produtos, né? Conseguindo fazer, inclusive, porque o César comentou de analytics, né? Inclusive fazendo uma certa, estruturando dados para que a empresa conseguisse encontrar novas oportunidades e lançar um novo produto no mercado, fazer ajustes. Por favor, conta um pouco como foi de que forma que a Zuri, né, a sua empresa, conseguiu trazer isso para esse grande cliente que é um dos maiores players do mercado aí no Brasil. Legal, vamos lá, a nossa empresa ali. Empresa de nós todos. Esse projeto foi legal porque, inclusive, dá para unir a frase que eu comentei do Ricardo Amorim agora no começo, né? Essa empresa ela não estava só fazendo um trabalho, ela estava ali focada em encantar o cliente. O objetivo dela é esse. Não sei qual é, se por conta de uma concorrência ferrenha que ela tem também, mas o ponto principal desse executivo que eu conheci lá dentro, e isso me chamou muita atenção, esse cara ele tem o foco, e eu tenho um relacionamento com ele até hoje, muito bom, tem o foco de gerar valor para o cliente dele.
Então ele entende muito bem quem que é o cliente, qual que é a persona que está ali por trás, usando os produtos e serviços dele, e está o tempo inteiro tentando gerar valor. Qual que é o problema? Ele é um cara de negócio. E na época ele queria fazer vários testes, gerar vários produtos para entender, para confirmar as hipóteses dele. Então, eu acho que esse produto vai gerar valor, eu acho que isso aqui tem a ver... Claro que você faz pesquisa de mercado antes, faz uma pesquisa com os clientes, mas na prática é que você vê exatamente qual o valor que você está gerando. E ele inclusive conversou com a TI dele e falou, olha, eu preciso de um projeto assim, assim, assado e tal. E a TI pediu 1 ano de projeto, porque é um projeto longo, era um projeto realmente transacional, não era coisa simples. E a TI tem todo o backlog dela, né? Sempre falo que o pessoal fala sempre, mas a TI não me atende. Vai olhar o backlog da TI, vai entender como é que a TI está trabalhando. Ela está super atolada, ela tem milhares de atividades para executar. Então, mas o negócio também precisa entregar. Então aí você fica nesse impasse. E aí a gente consegue agregar bastante e ajudar bastante os dois lados. A gente está junto da TI e a gente está junto do cara do negócio para que a gente desafogue a TI e libere o negócio para testar o que ele quer, para executar o que ele quer e depois para botar em produção. Então, esse projeto a gente executou em 1 mês. Em 1 mês a gente entregou para o cliente que ele precisava e falou, eu acho que esse produto vai funcionar muito bem, vamos embora. Ficou 1 mês dando uma testada, uma verificada com alguns clientes, ele fez um piloto, ele tinha na época 300 mil clientes mais ou menos, fez um piloto com 20 mil, alguma coisa do gênero. Depois ele ficou por mais 2, 3 meses jogando esse produto que ele gerou novo, jogou para a rede toda, ele viu que ainda assim precisava de ajustes, então testou mais uma coisa, mudou outra coisa. O Zuri é muito rápido de fazer, a gente fazia mudança semanal, toda semana tinha uma entrega diferente para ele e ele conseguia testar. No fim de 5 meses, de ponta a ponta, do começo do projeto, né, e 5 meses depois, ele já tinha 80 mil clientes novos usando esse produto que ele tinha lançado. Então, assim, ele conseguiu realmente encantar o cliente, conseguiu mais de quase 30% a mais de cliente na época, o que foi um número bastante interessante. Depois ele engajou muitos clientes da base nesse produto novo também e começou a testar outros produtos, começou a fazer várias outras tentativas. Então, a automação de processo ela pode ser usada em vários aspectos, né? A gente pode sempre falar, tem muita gente que fala da eficiência. A eficiência ela é o básico, a gente sempre resolve muito a eficiência. Trabalhos repetitivos, o Leandrão comentou aqui, tudo que é repetitivo, eu até fiz hoje um post no LinkedIn provocativo, né? E falei, se a gente achar que a automação é um problema, a gente estaria na época do Chaplin, como disse o Leandrão aqui, apertando parafuso. E a automação do mercado de automobilístico, ela não acabou com os empregos, ao contrário. Quantas pessoas trabalham hoje no mercado automobilístico e quantas trabalhavam naquela época? O mundo ele cresce, as coisas se transformam, o mundo está em constante expansão. O Elon Musk não está tentando agora ir para Marte e povoar Marte. O planeta Terra daqui a pouco vai ficar pequeno, a gente vai começar a ir para outros planetas. Então fiquem tranquilos que a gente continua em expansão e a gente vai continuar tendo emprego para todo mundo. Existem vários, agora juntando até um outro tema, né? Tem várias teses, vários estudos dizendo, olha, automação e AI, inteligência artificial, eles juntos podem criar mais emprego do que retirar. Outros falam, não, eles vão retirar mais emprego do que criar. O fato é só é só olhar para trás e ver o que a automação tem feito pelo ser humano no longo do tempo. E aí eu vou até juntar com uma coisa que o César falou. Outro dia eu li aquele livro do Yuval Harari, Sapiens, e é sensacional, porque ele traz um olhar de um outro lugar, né? de outro prisma. Então, ao invés de a gente olhar 100 anos, 200 anos, ele está olhando 2 milhões de anos atrás, 100 mil anos atrás, agora e para frente. Só um olhar muito mais macro. Ele comenta justamente o que o César falou. Na época do caçador-coletor, né? Onde a gente nem plantar, a gente plantava, a gente só colhia o que achava de fruto maduro nas árvores e caçava aquele animal que estava passando por ali. Daquela época, para a primeira transformação que acontece na teoria dele, né, a primeira transformação é a agrícola, quando a gente começa a plantar e começa a cercar alguns animais para poder criar e comer esses animais, não precisa caçar. Dali em diante não se tem uma metrificação real
de que o ser humano está mais feliz. Então, ninguém consegue dizer que o caçador era menos feliz do que o agrícola. Nem que depois, na Revolução Industrial, a gente ficou mais feliz, e isso tem muito a ver com o que o César estava falando, que a gente ficou mais feliz do que quando antes só plantava e criava os animais, né? Então, eu acho que a gente está na época agora da informação, ele chama agora essa revolução científica, né? A fase de revolução científica, mas é uma era de informação, de conteúdo. Então, será que não está na hora da gente parar e pensar o que vai fazer a gente mais feliz? E será que é fazer trabalho repetitivo que vai fazer a gente mais feliz? Ou será que a gente se liberar? Será que a gente usar o nosso tempo? O que o César falou é perfeito, né? Todo grande executivo hoje fala sobre o tempo. O tempo é a única coisa que você não consegue voltar, que você não consegue aumentar mais do que as 24 horas. Mas você consegue liberar o tempo que você usa hoje. Por que você usa o tempo do seu trabalho às 8, 10, 6 horas, seja lá quantas horas você trabalha por dia? Elas são muito bem usadas? Ou será que você poderia fazer o mesmo trabalho usando 3 horas e focar na sua família, focar em novas ideias, em novos produtos, seja lá o que você está a fim de fazer? E aí, o Domênico De Masi, que o Leandro falou, ele fala do lazer, do trabalho, do estudo, e ele fala muito do ócio criativo. É importante você também ter um pouco de ócio para poder criar. Então, várias ideias, várias empresas, vários produtos surgem através de um pouco desse ócio. Então, vamos automatizar a vida e vamos se liberar para ser mais feliz e criar coisas novas, né? Boa, deixa eu fazer uma complementação, Léo. Você estava falando da extinção do trabalho e isso realmente não tem nenhum sentido, porque algumas posições de trabalho, elas vão começando a diminuir a demanda, mas outras tantas vão aparecer. Não, vou dar uma comparação, talvez não faça total sentido, mas vocês vão me compreender, onde que estão as pessoas que estão revelando as fotografias de filme. Não tinha tanta gente que fazia isso, né? Mas quantas empresas de marketing digital têm isso hoje? Quantas empresas de marketing digital apareceram no uso de imagem, de ferramentais, quantos desenvolvedores de software desenvolvem ferramentas, e as mídias sociais usam isso fortemente, todo mundo pode usar isso agora, todo mundo tem uma câmera através dos smartphones, então você diminui um setor, mas você expande exponencialmente outros setores. O que não podemos ficar, e aí eu vou chamar outro cientista, Darwin, né, que na verdade é os mais adaptáveis que sobrevivem, então vamos nos adaptar aos novos momentos, olhar o que está acontecendo, e se a gente se apega a fazer daquele jeito antigo, às vezes, que o mercado já está impulsionando de outras formas e ficar travado, aí sim seu emprego pode estar correndo em risco, porque o mercado está super adaptativo a essas novas modernidades, usos de tecnologia, novas formas, startup lean, enfim, tem um monte de coisas acontecendo aí, não só em tecnologias, como métodos, formas de trabalho, as startups, as fintechs. E por que essas fintechs assustam às vezes as grandes corporações? Porque vem com novas abordagens, muito mais dinâmica, e essas mais tradicionais têm que se adaptar a este meio também, porque se não se adaptar, elas corrompem, elas entram numa linha de disrupção e que caem. Tudo isso vem a uma adaptabilidade. Então, não é o medo de perder o medo de perder o trabalho, é o medo de não se adaptar a esse novo mundo. Mas use-o com parcimônia, porque você aprofundar na tecnologia, percebendo que aquilo é o elixir da felicidade, talvez venha uma frustração bem perto aí nesse uso. Eu vi esses dias, eu vou cortar o Cezinho, que deve estar doido para falar, porque eu não paro de falar aqui, mas rapidinho, só para fazer o link com o Leandro. Eu vi esses dias uma charge que eu achei sensacional, era um navio afundando, naufragando, e aí os tripulantes falando, e o navio representava uma empresa, né? E os tripulantes falando, mas a gente sempre fez assim, não vamos mudar, e o navio afundando, e de repente ele naufraga, né? Então é isso, se eu não me adaptar, em algum momento você vai bater em algum lugar e tem que fazer diferente.
E aí, César, eu vou trazer, Traz aí, fala aí, Ale, um pouco, você também. Não, na verdade, Tá doido pra falar? Você também, tá doido pra falar, cara. Doidinho. Eu quero lhe fazer uma provocação positiva, considerando aí a audiência que a gente tem. César, como é que a automação digital ajuda as pessoas no atingimento dos seus objetivos? Eu estou perguntando isso porque você gerenciou muitos projetos de desenvolvimento de sistemas, então você tem vasta experiência em multinacionais, em projetos internacionais de sistemas, e você agora é um executivo de negócios de transformação digital, de automação de processos. Então, cara, trazendo isso um pouco mais para as pessoas, como é que a automação digital ajuda as pessoas nos seus objetivos pessoais e nos objetivos profissionais? Como é que você vê isso, César? Olha, a automação ela é uma coisa que vem sendo falada há muito tempo, né, nas empresas, mas poucas levaram a sério realmente um processo de transformação e ainda poucas realmente estão 100% preparadas para isso, né? Está tendo uma série de estudos, inclusive a gente está estudando uma forma também de oferecer para as empresas saber em que nível que elas estão hoje dentro do seu amadurecimento de um processo digital. Porque realmente nem todas as empresas precisam disso, né? Você não pode querer colocar mais nas empresas do que a empresa está preparada para receber, e principalmente porque as empresas são feitas por pessoas. Então, você precisa ter uma preparação das pessoas para receber qualquer processo de mudança. Então, um processo de mudança digital, ele não vem simplesmente de você vir, comprar um computador, comprar um sistema novo, dar um dia de treinamento e falar para as pessoas usarem. Ela tem um amadurecimento, né, nisso. E tem muitas empresas que já estão maduras, né? Basicamente, você, num processo de automação digital, você começa a focar primeiro no que é o que ocupa mais tempo das pessoas, que é você retirar delas as atividades repetitivas, né? As atividades de muitos cálculos, de muitos e-mails, de muitas pequenas reuniões e trocas de informações, aprovações, liberações, coisas que são atividades repetitivas e que exigem você parar o tempo inteiro para ficar pensando em coisas rápidas e tirando o seu foco daquilo que é importante você fazer. Então, quando você pega e automatiza você consegue mapear dentro dos seus processos de negócio as atividades que as pessoas fazem de forma repetitiva e que tem pouco valor agregado no dia a dia delas, você tem uma série de ferramentas que conseguem pegar e pensar por elas, trazer informações, buscar informações, criar referência de dados, criar links entre as coisas, buscar cheques, validações em diversos sites, em diversos locais diferentes, e trazer tudo isso de mão beijada para a pessoa, que antes ela passaria talvez 4 ou 5 horas fazendo de atividade manual, você em poucos segundos dá para a pessoa a possibilidade dela só passar para frente a atividade dela com um olhar mais focado no negócio, vendo se aquilo realmente é importante ou não, se aquela decisão é importante ou não. Um pouco do que a gente faz para as pessoas é isso. O Zuri, ela cria esse processo de integração. Ela é como se fosse um hub que você pode integrar vários cenários de negócio, vários processos, várias ferramentas diferentes e trazer a possibilidade da decisão, inclusive automatizar percentuais de decisão que são coisas que de repente passam, sei lá, 1 mais 1 é igual a 2, passa para frente. Eu não preciso ficar olhando se deu 2 ou não. Então, quando você junta vários sistemas e várias informações no único e dá a possibilidade da informação transitar rápida, isso traz muito ganho. É isso que é um pouco do que o Zuri faz hoje. Legal. Poderia também complementá-lo, se me permita ler? Nesse mundo, vou trazer de novo o mundo de adaptação e vou sair um pouco do mundo de trabalho e trazer para o mundo de empresa. Porque, ligando um pouco isso aí, o pessoal às vezes tem medo de perder suas atividades nessa evolução, mas rapidamente usa os seus smartphones de forma malucada, ou seja, então é uma dicotomia. No ambiente de trabalho, fica meio ressabiado, porque eu pegar as palavras do Léo no barco afundando, eu sempre fiz assim, mas no dia cotidiano, no entretenimento, utiliza lá vídeo por streaming, utiliza lá mídias sociais, e já está embutido nisso daí. Aí, olhando pela perspectiva da experiência do usuário, que são pessoas também que estão ali, as pessoas, é uma tendência a elas fazerem hoje, por exemplo, compras pela internet.
Tá? Isso daí, empresas e-commerce estão faturando mais do que nunca nessa pandemia, porque todo mundo se acostumou a não sair de casa e fazer compras por aí. E aí não é só a casca digital, vamos dizer assim, que você faz o pedido ali. Quando esse pedido entra numa empresa, estou falando só de uma interface, tá? Estou dando o exemplo do e-commerce, mas é qualquer interface dos seus clientes para uma empresa, tem uma casca ali digital que as pessoas querem se interagir, porque o mundo hoje interage pelos smartphones, por tecnologia. Mas, depois de feito o pedido, depois de feito qualquer tipo de solicitação, qualquer interface de comunicação com a empresa, esta comunicação vai para dentro da organização. Imagina se o volume de clientes é enorme, você tem que ficar atendendo um por um dessas solicitações que estão chegando dentro da tua empresa. Então, normalmente, um ponto inicial de automação das organizações para liberar tempo e a produção de processos repetitivos é esse back-office que a gente chama, é esse recebimento das solicitações e as primeiras tratativas dessas solicitações, porque não adianta, e a gente falou de tempo, e tempo às vezes, e muitas vezes a gente está muito ansioso, e o tempo requer velocidade, não é só uma velocidade da solicitação, você quer já a velocidade na resposta da empresa por aquela solicitação, e não tem como você deixar na mão de pessoas, senão esse número de pessoas é enorme, e são uma quantidade enorme fazendo trabalhos repetitivos. Então, é aí alguns pontos de colocar automações para que dê uma resposta para o seu cliente, dê uma experiência melhor para o seu cliente e coloque a sua equipe, o seu time pensando em melhorar essa experiência do seu cliente. Como eu faço para entregar mais rápido aquilo? Tudo com o uso de tecnologias. Como eu dou uma resposta mais rápido, como eu dou valor para aquilo, como eu dou informação, como eu dou conhecimento. Às vezes não é só produto físico, né? É um conhecimento, é uma informação, é uma saída. Então, pegando esse gancho aí, Cezinha, da automação, assim, e normalmente por que começa pelo back office? Porque o front office, né, a galera que faz interface, normalmente elas são muito mais adaptativas, porque ela está escutando muito mais os clientes, eles têm que rebolar para pegar melhor o que o cliente está querendo. Então, não são normalmente trabalhos repetitivos, mas a hora que isso entra para dentro do moedor, ali é trabalho repetitivo. E tem uma loucura que eu vejo também das pessoas que principalmente têm medo de perder o emprego, uma loucura assim, é natural. Eu acho que, claro, a mudança gera medo, não tem jeito. Isso é super natural. Estamos saindo da zona de conforto, isso gera um medo. Mas aí eu trago outra provocação aqui. Quem não gostaria de chegar numa concessionária, escolher um carro e sair dirigindo esse carro? Para isso acontecer, isso acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Para isso acontecer, as pessoas que fazem repetitivo ali por trás, que é uma parte do despachante, uma parte que fica ali, copia e cola, enter, para baixo e enter. Outro dia eu fui numa empresa que o cara estava apertando para baixo e enter, para baixo e enter. Aí eu conheci a empresa inteira, voltei e estava para baixo e enter. Foi, gente. Então, para você ter um serviço melhor, e hoje em dia, de novo, né, o que o Cezinha falou do tempo, para você ter as coisas mais rápidas e se liberar e ter tempo para fazer, para tomar a decisão do que você quer fazer com o seu tempo. Quer ficar sem fazer nada, quer viajar, quer ficar com o filho, né, com a esposa. Mas para que isso aconteça, esses trabalhos repetitivos eles têm que acabar. E pensa se você não faz parte desse ciclo. Pensa se na sua empresa você não é alguém que está deixando de gerar mais velocidade para o seu cliente final. Né? Pensa no seu cliente final. E pensa também, vamos usar o Poupa-Tempo. O Poupa-Tempo, quando ele começou a fazer uma série de automatização, que, na minha opinião, tem muita coisa para melhorar, mas foi um trabalho sensacional. E quem aqui, todo mundo acho que lembra como que era para tirar a carteira de motorista antes do Poupa-Tempo, como é que era para fazer uma série de RG, era sacrificante, né? Eu lembro que minha primeira RG, quando eu tirei, eu desmaiei na fila, fiquei numa fila com sol enorme, cara, demorou, sei lá, 4 horas, eu desmaiei na hora de fazer, puta trampo. Então, o que o Poupa-Tempo começou a fazer quando ele automatizou algumas atividades, não foi parar por ali e mandar todo mundo embora, foi gerar mais serviço. Ele começou a criar mais serviço para a população. E é isso que as empresas podem fazer. Então, o trabalho que eu faço, se ele for automatizado, eu vou ser mandado embora? Não necessariamente. Você pode gerar outros produtos e outros serviços para o seu cliente. A sua empresa pode crescer com isso. Né? Então, de novo, vamos pensar fora da caixa, vamos ter um pouquinho de ócio para poder pensar diferente, para poder criar
criar outras alternativas. E eu gosto muito de dizer, talvez eu seja um pouco louco em dizer isso, mas eu gosto muito de afirmar que a tecnologia já virou commodity. Ela já é um commodity hoje. Né? O que todo mundo tem tecnologia. Então, quando o Leandro fala das pessoas com o smartphone na mão, já é tecnologia. A Pri tinha uma tia que já infelizmente faleceu, e ela tinha 87 anos, a gente chegou para visitá-la e ela estava mexendo no computador e passando o e-mail dela para a gente. Agora ela morava em Jaguarão, uma cidade bem longe, lá no sul do Brasil, que faz divisa com o Uruguai. Ela falou, agora vocês podem me mandar e-mail, a gente pode se comunicar por e-mail. Então, olha que sensacional, né, uma pessoa usar a tecnologia na idade dela, mudar completamente, mas entendendo que ela poderia se aproximar de novo, aquilo que eu falei, das pessoas que estão distantes dela. Então, é importante você entender que a tecnologia ela está no mundo inteiro. O que vai fazer a diferença num serviço, num produto? É o atendimento, são as pessoas que estão por trás da tecnologia. Então, se você se colocar como uma pessoa que vai fazer diferença e não vai fazer um trabalho repetitivo, é assim que você vai gerar valor, e é assim que você vai ser promovido, é assim que você vai ter sucesso na carreira. Muitos dos nossos clientes, aliás, a maioria esmagadora, acho que mais de 80%, inclusive vale a pena qualquer dia a gente fazer uma pesquisa dessa. Mas eu estou, aliás, hoje é dia 28, dia 31 vai fazer 18 anos que eu tô na Azul. Nesses 18 anos, a maioria dos nossos clientes que compraram o Zuri, começaram a usar, foram promovidos. E eu não vou dizer todos porque talvez teve algum problema. Hoje em dia tem muita troca no meio do projeto, mas a maioria das pessoas são promovidas. Por quê? Porque elas estão entregando mais. Elas estão, no final das contas, gerando mais valor. Não é porque elas estão mandando embora. Aliás, uma vez a gente automatizou uma área num banco enorme, uma área de atendimento, uma área interna de atendimento do banco inteiro. Ele tinha 100 mil clientes internos. E os caras tinham, acho que 80 pessoas no atendimento. Quando a gente entrou com o workflow, inclusive o cara que comprou falou, não chama de workflow, porque isso aqui vai gerar um estresse violento, o pessoal vai achar que vai ser mandado embora, chama de outro produto. A gente deu um outro nome e tal. E a gente entrou. As 80 pessoas continuaram na empresa, pelo menos por mais 5 anos. Talvez não as mesmas, mas as 80 posições continuaram. Então, os caras começaram a entregar outros tipos de serviços para os clientes. Ninguém foi mandado embora por conta do projeto. Agora, tiveram que se adaptar, tiveram que entender o produto. Aí, você tinha um cara que fazia lá um insert delete num sistema X, isso tudo era para dar acesso a sistemas, né? O cara começou a virar um analista de dados. Ele entendia, eu tenho aqui 1000 sistemas e eu estou entendendo que tem acessos que estão se conflitando. Vamos começar a gerar uma área de conflito de acesso, de gestão. Então, você passa a ter outros tipos de serviços que geram mais valor, no final das contas, do que você ficar dando insert num banco de dados qualquer. Eu fiquei surpreso, porque passou muito rápido. Isso é um absurdo. Eu acho. A gente tem que fazer uma reclamação sobre isso. Não é possível. Eu fui olhar agora também, mas já vai acabar. Para o tempo aí, Ale. Precisamos automatizar alguma coisa aqui, tem alguma coisa errada. Vamos fazer 2 horas, depois você edita. Não é possível. Eu quero fazer uma provocação positiva para o Zerbinati, que eu acho que vai colaborar aí com a nossa audiência, aí, que segue firme. Zerbinati, muito tem se falado aí da 4ª Revolução Industrial como um pilar da transformação digital. E tem lá um professor da Universidade de Colômbia, que é de Nova York, de Manhattan, que diz que transformação digital é sinônimo de automação. Olha só onde a gente vai. Ô Zerbinati, o que vem depois da 4ª Revolução Industrial, cara? Essa é uma provocação boa, né, cara? O que vem depois disso aí que a gente está vivendo? A 5ª. Cara, é muito difícil. É a 5ª, com certeza. Mas a automação, ele vem, assim, ela é muito forte, né? Porque ela elimina trabalhos que não agregam valor. Então, acho que esse é o grande foco, dando foco a melhores entregas. Então, acho que por isso que a transformação digital tem um cunho direto a essa relação.
Tem muitas tecnologias aí por trás da quarta revolução industrial, né? Indústria 4.0, tem aí internet das coisas, inteligência artificial, big data, enfim, que tem a ciência de dados, tem um blockchain, uma série de tecnologias que vem aí. Mas provocado dessa maneira, Ale, e aí eu não tenho estudos de tendência, não somos uma empresa de tendências de tecnologia, não somos nada, nós estamos nesse mundo também sendo afetados para tudo isso. Mas o que eu olho e que eu gosto de acreditar é voltando ao humano ao centro. É a maior importância do ser humano em relação a isso. A tecnologia é um meio, a tecnologia é uma ferramenta de execução de atividades. O mais importante de tudo isso é o ser humano que está por trás dessa ferramenta. E quando nós nos sentimos pressionados, às vezes existem medos, né, da inteligência artificial, que a inteligência vai ter uma guerra de mundos, elas vão tomar conta da gente. Existem preocupações sérias em relação a isso, porque em 60, 70 anos a inteligência artificial resolve problemas que mais rápidos e às vezes melhor que nós que temos milhões de anos de formação do nosso cérebro. Então, é muito rápido que ela está evoluindo, então existem alguns pensamentos assim. Mas nós, seres humanos, somos maiores. Nós, seres humanos, somos adaptativos ao extremo. Então, vai chegar uma determinada hora que nós vamos ter uma saída de tudo isso e colocarmos, e como já estamos no centro, é só uma hype, é um exagero, sabe? É um exagero de que, nossa, isso daí vai tomar conta do mundo. E não que ele vai sumir nunca, porque nós não voltamos para trás, não vamos apertar parafusos da forma que Charles Chaplin fazia, não vamos nos comunicar com o telefone discado, não vamos mais fazer isso. Vamos evoluir sim, mas a importância do ser humano nas organizações, uma das analogias que eu gosto muito de fazer é assim, o valor das marcas, o valor das empresas. Imagine uma empresa como uma das maiores empresas do mundo, tá? Vamos falar da Google, por exemplo. Quanto vale a Google? Imagine que é um horário normal para todo mundo, meia-noite. Deu meia-noite, ninguém mais trabalha, tá? Supondo que ninguém mais trabalha. Todo mundo está nas suas casas, dormindo, descansando, comendo pizzas, fazendo churrasco, tomando cerveja. Não estão na empresa, não estão nem aí com a empresa, desligaram o smartphone, colocaram em modo avião e desligaram o Wi-Fi. Tá? Estão nem aí. Quanto vale a Google sem as pessoas? Vale o valor das máquinas e do software que está lá funcionando, mas vai gerar dados para quem? Vai gerar conteúdo para quem? Para as pessoas. Então, as pessoas, depois de tudo isso, as pessoas, elas ainda são o principal atendido por essas tecnologias. Não vamos inverter essas posições e a tecnologia, não. Na verdade, as pessoas são o mais importante de tudo isso e as tecnologias são ferramentais para que a gente chegue aonde a gente quer chegar. E o Marte é o limite no momento, né? Senhores, eu quero primeiro agradecer a oportunidade, agradecer a presença, as reflexões, César Augusto, Leonardo Costa, Leandro Zerbinati, a você que nos escuta aqui ao vivo e que depois também pode ouvir isso no YouTube, entre em contato conosco. Essa realmente é uma empresa constituída por especialistas de automação voltada para pessoas. Então, o que a gente faz é realmente eliminar burocracias. A gente facilita a vida das pessoas. A gente elimina os erros humanos, tira tarefas desnecessárias, burocráticas que não agregam valor e libera essas pessoas, libera o capital humano das empresas para gerar mais valor. Agradeço a oportunidade, uma excelente semana. Para vocês que estão conosco, deem um like, compartilhem o vídeo no YouTube e eu vejo vocês daqui um mês no próximo Zuri Talks. A gente consegue responder uma pergunta do Odair? 2 minutos? Só se for agora. O Odair fez uma pergunta onde ele fala que está indo numa sociedade manufatureira, de serviço repetitivo, indo para uma sociedade mais automatizada, né, de serviços melhores. Como é que a gente capacita essa mão de obra, né?
Aí, Odair, você tem que falar com o Leandro, que é o nosso mestre, doutor aqui de Academy. Mas, na verdade, estou brincando, democratizando o conhecimento, democratizando a informação. Então, gerando treinamento, formas de capacidade de uma maneira gratuita e distribuída. E eu já vejo várias iniciativas da USP, da Zuri, para fazer isso, Google. Tem várias empresas que estão disponibilizando conteúdos e treinamentos bons, de graça, online, da maneira... Óbvio, a gente ainda tem algumas barreiras do online para algumas pessoas, e aí tem outras empresas trabalhando nisso, no 5G, numa série de outras coisas. Mas, enfim, acho que é por aí. O caminho agora é disseminar conhecimento, né? Dar o maior número de informação possível para todo mundo. Posso? Saudade de você, daí. Um abraço. Fala aí, Leandrão. Eu não me aguento. A sua área ainda, né, meu? Aí é sacanagem. Eu vou pegar o mote aqui da transformação e da adaptação. Se a gente buscar os meios formais de formação, né, escola, faculdade, ela dá uma formação de base sustentada, legal, mas o problema é que ela não se adapta na velocidade que o mercado requer. Isso por algumas questões que nem vale a pena, às vezes de legislação até brasileira por conta disso, e até costume, tá? Adaptação de todos os professores, todo o conteúdo. E então, ali nos meios formais você tem uma base, mas quando a gente fala dessa grande transformação, é preciso buscar outros meios. Empresas que estão fazendo a transformação, elas precisam formar essas pessoas. Porque ele não vai encontrar essas pessoas prontas em nenhum lugar. Ninguém vai formar essas pessoas. Então, ela tem que assumir o protagonismo de formação da sua gente e da gente ao seu redor para que possa contribuir nesse mundo de transformação. Não dá para esperar. Tem que assumir o protagonismo para si. As grandes empresas transformadoras, elas têm que assumir o seu papel de transformação e assumir tudo o que precisa, inclusive na formação de pessoas. Porque... Odair, eu não te conheço pessoalmente, mas se você percorreu um caminho de estudo formal, muitas das vezes você ficava se questionando, como todos nós, por que eu estou aprendendo isso? Por que eu estou aprendendo isso? Eu não vou aplicar isso nunca, porque a grade é muito ampla, mas mas aquilo que você trabalha hoje, possivelmente houve uma aula ou duas ou três que abordaram esse assunto, mas isso é muito pouco. Mas pelo menos você tem um cenário amplo, abre seu horizonte, mas a sua formação aprofundada, e nós gostamos de especialistas, nós não formamos generalistas no mundo hoje, nós queremos especialistas cada vez mais profundos, as empresas precisam assumir esse protagonismo e, enfim, a internet está aí, conteúdos estão sendo divulgados de maneira democrática, com acesso à internet, é democrático para quem acessa a internet, né, como o Léo falou, infelizmente, mas assumir esse protagonismo. Espero ter te respondido daí, e obrigado. Excelente, obrigado, Odair, obrigado pelo feedback, e Léo, obrigado por ter pego a pergunta. Eu acho que agora a gente fechou com chave de ouro. Super oportunidade até de compartilhar um pouco, né, da nossa perspectiva aí com relação à transformação digital e como a gente desenvolve o capital humano. Senhores, com esta eu queria novamente abrir para você que está assistindo isso posteriormente ou para você que está no call agora com a gente, entre em contato com a gente tem uma equipe realmente de especialistas disponível, que quer realmente melhorar o mercado, construir, fortalecer o mercado de transformação digital no Brasil e na América Latina. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente, sem dúvida nós somos o time certo para falar com você. Um forte abraço a você que nos ouve. Leandro Zerbinati, Leonardo Costa, César Augusto, muito obrigado pela participação e pelas reflexões profundas e produtivas, né? Nada fácil. E para você que nos ouve, muito obrigado. Mês que vem a gente vai estar de volta com novos Zuri Talks. O do mês que vem será sobre automação na área de marketing e você certamente é o nosso convidado. Um forte abraço e até breve. Muito obrigado. Um abraço, senhores. Valeu. Obrigado. Um abraço. Valeu, obrigado. Valeu. Forte abraço, obrigado a todos. Vamos nessa.